Meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Olá, eu sou Gabriele Molinari Rotter e sou estudante do segundo ano do Ensino Médio no Instituto Federal Campus Ibirubá. Sou bolsista FEBIC Ensino Médio, vinculado ao edital do FRS 24/2019, sob a orientação da professora doutora Daniela Batista dos Santos. Ibirubá é uma cidade com cerca de 20 mil habitantes. O setor primário tem importância econômica em nível local e regional. Nosso projeto tem como objetivo estudar o solo, porque ele é a base econômica da produção agropecuária. Seu título é Dispersão, Energia, Latossolo, Pascalagem, Gestagem e Manejo de Solo. Os latossolos são solos que predominam na região agrícola do estado do Rio Grande do Sul. Esses solos apresentam como material de origem uma rocha ígnea extrusiva denominada basalto. Essa rocha sofreu um elevado processo de intemperismo que resultou em baixa disponibilidade de nutrientes e uma elevada acidez. Por outro lado, do ponto de vista físico, apresenta boa estabilidade. Em razão da baixa disponibilidade de nutrientes, há necessidade do uso de corretivos de acidez e fertilizantes para incorporá-lo ao sistema de cultivo agrícola. O manejo de solo adotado atualmente é o sistema de plantio direto, que, entre outras premissas, prevê o não revolvimento do solo. Assim, os corretivos são aplicados em superfície. Ao longo dos anos, pesquisas têm mostrado que o perfil do solo se apresenta estratificado do seu ponto de vista químico. Alternativas capazes de homogeneizar o perfil do solo têm sido buscadas. Duas estratégias, a escarificação e a gessagem. A escarificação é a prática mecânica que prevê o revolvimento mínimo do solo, enquanto a gessagem é uma tentativa de, por meio do sulfato, aumentar a mobilidade dos cátions do solo. Lembra que comentamos que esse solo é bom do seu ponto de vista físico? Então, o objetivo desse trabalho é avaliar a argila dispersa em água com combinações de manejos químicos e físicos do solo. A argila é uma partícula muito reativa, que pode ficar dispersa no perfil em razão do pH do solo. Uma vez móvel, ela pode obstruir os poros e aumentar a suscetibilidade à erosão. Esse estudo também objetiva diagnosticar a presença de argila dispersa no perfil de um latossolo e em qual camada ela ocorre. Em 2015, foi instalado um experimento na área didática e experimental do FRS Campus Ibirubá. O delineamento utilizado é de blocos ao acaso, com 4 repetições de parcelas subdivididas. Nas parcelas principais estão alocadas combinações da calagem e manejo físico do solo. As subparcelas são compostas por 3 doses de gesso, 0, 2 e 4 toneladas por hectare. Assim, o experimento totaliza 12 tratamentos. Após 4 anos de aplicação dos tratamentos, em outubro de 2019, foram coletadas amostras de solo nas profundidades de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15 e 15 a 20 centímetros. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Solos e Tecido Vegetal do IFRS Campus Ibirubá. Foram submetidas às determinações de pH em água, argila dispersa em hidróxido de sódio e argila dispersa em água deionizada. Para posterior cálculo de grau de floculação. Em razão da suspensão das atividades pela pandemia Covid-19, foram concluídas as determinações de pH em água. Esses são os resultados que serão apresentados nessa pesquisa. Com a relação do pH em água do solo, a análise de variância ela mostrou um efeito significativo para a aplicação do calcário, combinado ou não à intervenção mecânica de solo. Para a profundidade do solo amostrada e referente às interações entre a aplicação de calcário, combinada ou não à intervenção mecânica de solo, versus a dose de gesso, a aplicação de calcário, combinada ou não à intervenção mecânica de solo, versus a profundidade do solo amostrada. Podemos perceber que no gráfico 1, o tratamento de escarificação com calagem apresentou um pH médio superior aos demais, 5 e 42,
logo após seguido pelo tratamento plantio direto com calcário, que ficou 5,16. Esse fato deve-se a ambos os tratamentos terem recebido calcário agrícola, o qual reage no solo elevando o pH. Com relação à profundidade do solo, de acordo com esse gráfico, o gráfico 2, podemos perceber que há um decréscimo nos valores de pH em água, na medida que o solo se aprofunda. No entanto, salienta-se que o pH do solo está abaixo do recomendado pelo Manual de Calagem e Adubação dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em todos os tratamentos. Na primeira interação, entre as combinações da calagem e manejo mecânico do solo versus dose de gesso, analisando as letras maiúsculas que indicam a comparação da linha, podemos perceber que, independente da dose de gesso, a escarificação, o plantio direto e o plantio direto com calcário não apresentaram elevação de pH em água, pois o gesso é apenas um condicionante e, consequentemente, não eleva o pH do solo. No entanto, quando o solo recebeu a calagem associada à escarificação, o EC, maiores valores de pH em água foram observados nas doses de 2 e 4 toneladas por hectare. Analisando as letras minúsculas, que indicam comparações na coluna, o tratamento escarificação com calcário apresentou maiores valores de pH nas 3 doses de gesso, sem diferir de plantio direto com calcário nas doses de 0 e 2 toneladas por hectare. Quando há interações entre os fatores calagem e manejo mecânico de solo versus a profundidade do solo, analisando as letras maiúsculas que indicam comparação na linha, percebe-se que apenas os tratamentos que receberam calcário, que foi a escarificação com calcário, plantio direto com calcário, tiveram diferenças em profundidade. Quando o solo foi manejado com a escarificação associada à calagem, valores mais elevados foram observados nas profundidades 0,00 a 0,05 e 0,05 a 0,10 metros. Quando o solo foi mantido sobre o sistema de plantio direto e a calagem foi realizada apenas superficialmente, o pH em água foi superior apenas na profundidade 0,00 a 0,05. Podemos concluir que valores maiores de pH em água foram constatados quando o solo foi manejado com escarificação com calcário e plantio direto com calcário superficial. Na primeira situação, esse efeito foi perceptível até a profundidade de 0,10 metros, enquanto no segundo manejo, o efeito restringiu-se à camada superficial do solo. Em média, há um gradiente nos valores de pH em água na medida em que o solo se aprofunda. Espera-se concluir as demais determinações, correlacionar os resultados e diagnosticar a presença de argila dispersa em água nos referidos tratamentos, bem como na camada de solo que ocorre. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso estudo. Foi feito com muita dedicação e com muito carinho que nós trazemos até vocês, na confiança de que esse trabalho irá trazer resultados e repercutir, não só nessa região, mas nesse imenso Brasil. Muito obrigada! Mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça incerto, ame, abrace, acredite, se apaixone pelo seu projeto. Os anos podem até